Irmãos, você do IET BPM, hoje vamos continuar falando sobre teologia sistemática e o assunto será escatologia. Aqui professor Bruno e vamos dar continuidade à nossa aula de teologia sistemática e o assunto da aula de hoje vai ser sobre escatologia ou, de forma mais simplificada, o estudo das últimas coisas. Porém, eu vou passar uma abordagem mais geral sobre as formas que os estudiosos interpretam o Apocalipse. Tá? Se você já leu o livro de Apocalipse, já leu o livro de Daniel, você vai ver o relato sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Como será o fim da humanidade? Qual será o destino da igreja? Qual será o destino de Israel? Qual será o destino dos anjos caídos, de Satanás? Como será o julgamento das pessoas? Como Deus vai fazer juízo e justiça diante de tanta injustiça, diante do pecado e diante de pessoas que não querem aceitarem e ter Deus como seu Senhor e Salvador? Como é que isso acontecerá? Isso é tratado na escatologia, ou o estudo das últimas coisas. E, como sempre, nós começamos as nossas aulas afirmando que toda boa teologia começa a partir do livro sagrado, da Bíblia. Então, vamos ler o texto que vai dar base a esta aula, que é o texto de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 9. Apocalipse escrito por João, na ilha de Patmos, em que Deus dá uma revelação das coisas que vão acontecer. O que diz o texto? Diz assim, Apocalipse, capítulo 1 e versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Jesus falando para João, mais uma vez, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, se você quiser um resumo do Apocalipse, está aqui, Apocalipse capítulo 1 e versículo 9. E também um resumo de escatologia. Então, João deveria escrever as coisas que são. Tá? As coisas que ele viu. Depois as que são e as coisas que onde aconteceu, ou seja, passado, presente e futuro. O Apocalipse trata dessas questões. Passado, presente e futuro. Porém, muitas pessoas têm dificuldade de entender Apocalipse e de ler Apocalipse. Porque nós precisamos entender que existem linhas de interpretação, escolas de pensamento, escolas de interpretação sobre o livro de Apocalipse. E dependendo de qual é a linha de interpretação ou a escola de interpretação do teólogo, ele vai ter um entendimento um pouco diferente de outro teólogo ou de outra pessoa que lê Apocalipse. Vamos às 4 principais escolas de interpretação do Apocalipse. Quais são elas? A primeira escola de interpretação interpreta o Apocalipse de forma futurista. A segunda escola de interpretação interpreta Apocalipse de forma preterista. A terceira escola de interpretação faz uma leitura do livro de forma historicista. E a quarta e última principal escola de interpretação analisa Apocalipse de forma idealista. Então, são 4 principais escolas de pensamento, existem mais, mas essas são as 4 principais. Então, vamos lá. Como um estudioso ou um teólogo vê o Apocalipse de forma futurista? O que os teólogos futuristas, lendo o Apocalipse, dizem? Eles dizem o seguinte, que todos os acontecimentos que estão registrados em Apocalipse vão acontecer no futuro, no final. Tá? Então, não aconteceu nada ainda, aquilo é uma profecia que se cumprirá totalmente no futuro.
tá? Os fatos narrados por João. Essa é a primeira escola. A segunda escola, como que um teólogo preterista interpreta o livro de Apocalipse? O teólogo preterista, quando ele lê o Apocalipse, ele diz que tudo o que João registrou em Apocalipse já aconteceu no passado. Por isso o nome Escola Preterista de Interpretação do Apocalipse. Os preteristas interpretam o livro de Apocalipse como relato histórico narrado por João, que já aconteceu de forma completa. Terceira escola de interpretação. Escola de interpretação historicista. Como é que um teólogo historicista ele interpreta o livro de Apocalipse? Ele interpreta, ele lê, ele analisa Apocalipse de uma forma histórica. Então, ele vê que cada período da história se encaixa com um relato de João. Então, ele divide lá as 7 igrejas da Ásia como os 7 períodos da igreja. Tá? Que é a primeira igreja, que é a igreja, né, de Éfeso, tá? É a igreja ali da era apostólica, e que a última igreja, a igreja de Laodiceia, no final do capítulo 3, é a igreja que vai estar no arrebatamento. Então, cada igreja do livro de Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, seriam períodos da história da igreja. Tá? Por isso, interpretação historicista. E como é que o teólogo ou estudioso idealista interpreta Apocalipse? Ele lê Apocalipse e vê no Apocalipse não acontecimentos que já aconteceram. O idealista lê Apocalipse não como acontecimentos que vão acontecer. O idealista vê Apocalipse não como acontecimentos históricos. O idealista lê o Apocalipse de João, o apóstolo, com uma forma de lições morais. Né? Então, aquilo ali, as visões, os selos, o julgamento, os cavaleiros, a besta, o falso profeta, né? O milênio, tudo isso que João fala são questões de princípios, né? de ensinamentos, né? práticos. Né? Nada disso vai acontecer. Isso o idealista vê como apenas lições morais. Tá? Então, quando se lê o Apocalipse, pode-se ter essas 4 visões, essas 4 formas de se interpretar. Tá? Mas qual seria a linha ideal de interpretação? Bem, os teólogos tradicionais, e principalmente os teólogos pentecostais, veem o Apocalipse como uma junção, como uma fusão de 2 linhas de pensamento. Primeiro, o Apocalipse ele é algo que aconteceu, histórico. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a parte histórica do Apocalipse, que já aconteceu. João na ilha de Patmos, João escrevendo as 7 igrejas da Ásia. Tá? E do Apocalipse 4 até o final do livro do Apocalipse, né, nós temos o período profético, nós temos o período daquilo que ainda há de acontecer. Então, os teólogos tradicionais, e principalmente os pentecostais, e nós nos colocamos junto, veem Apocalipse 1, Apocalipse 3, período histórico, aquilo que já aconteceu. Apocalipse 4, Apocalipse 22, período profético, do que vai acontecer. Então é um mix, é uma fusão de visões, que é a forma que nós pentecostais interpretamos o livro de Apocalipse. Tá? Mas agora, eu queria também falar sobre 2 assuntos que estão ali dentro do Apocalipse, que estão dentro da escatologia, do que vai acontecer, em relação à igreja, em relação à volta de Cristo. Então, vamos lá. Sobre a volta de Jesus. Como os teólogos entendem a volta de Jesus? Quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala sobre o arrebatamento, não quero, irmãos, que sejais ignorantes sobre os que morrem, tá? Porque, né, Jesus voltará, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados e juntamente com eles subiremos nos ares. A visão de arrebatamento.
Como é que os teólogos entendem o arrebatamento da igreja? Então, nós temos algumas linhas de pensamento. Primeiro, nós temos teólogos pré-tribulacionistas, teólogos mid-tribulacionistas e nós temos teólogos pós-tribulacionistas. E essas três linhas de interpretação, essas três linhas de pensamento, vão analisar como vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quando Cristo voltar, como é que vai ser? Quando vai ser? Então, o teólogo pré-tribulacionista afirma que Jesus voltará para buscar a igreja antes da grande tribulação. Tá? O teólogo pré-tribulacionista lê o texto e entende que Jesus volta para arrebatar a igreja antes da grande tribulação que está registrada lá em Apocalipse. Tá? 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de manifestação do anticristo. O teólogo mid-tribulacionista vai afirmar que Jesus volta para arrebatar a igreja no meio da grande tribulação, quando o anticristo se manifestar no meio daqueles 7 anos, no 3º ano e meio, Jesus vem e busca a igreja no meio da tribulação. Assim lê o teólogo mid-tribulacionista. E nós temos o teólogo pós-tribulacionista, que vai afirmar que Jesus vai voltar para buscar a igreja no final da grande tribulação. Tá? Então, são 3 formas de se enxergar a volta de Jesus para buscar a igreja. Os pré-tribulacionistas, teólogos pré-tribulacionistas, Jesus busca a igreja antes da tribulação, o arrebatamento é antes da tribulação. Teólogos mid-tribulacionistas, Jesus busca a igreja, arrebata a igreja no meio da tribulação. E teólogos pós-tribulacionistas, Jesus arrebata a igreja no final da grande tribulação. Então, 3 maneiras de se enxergar o arrebatamento da igreja, lendo Tessalonicenses e Apocalipse. Tá? E por último aqui, nós temos a questão sobre o milênio. O Apocalipse fala do milênio, e aí nós podemos ver como é que os teólogos entendem o milênio. Como é que os teólogos entendem o milênio? Aquele reino, né, que Cristo vai ter, Satanás vai ser preso durante 1000 anos, e aí vai ter o reinado de Cristo na terra. Como é que os teólogos entendem ali? Então, primeiro, sobre o milênio. Tá? Jesus volta para buscar a igreja antes do milênio. Tá? Então, Jesus arrebata a igreja antes do milênio acontecer. E aí acontece as bodas do Cordeiro no céu. Tá? Antes das bodas do Cordeiro acontece o tribunal de Cristo nos ares, onde há o galardão. Então, vamos lá. Arrebatamento da igreja. Nos ares, como está 1 Tessalonicenses, tribunal de Cristo, galardão. Depois, mesa do Cordeiro, ceia do Cordeiro. Isso no céu. Aqui na terra, primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio de paz. Depois do meio, 3º ano e meio, grande tribulação, manifestação do anticristo. No final dos 7 anos, as bodas do Cordeiro acabam no céu, Jesus volta com a igreja para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prender Satanás por 1000 anos. E aí começa o milênio. Então, os pré-milenistas entendem que Jesus ele arrebata a igreja antes do milênio e depois das bodas e da grande tribulação, Jesus volta com a igreja para lançar anticristo e falso profeta no lago de fogo e prender Satanás e dar início ao reino milenar. Tá? Os teólogos pós-milenistas vão afirmar que Jesus vai voltar para buscar a igreja depois do milênio. Tá? Depois do milênio. E temos os teólogos amilenistas, que afirmam que não vai ter milênio, não vai ter nada. Que no final de tudo, Jesus volta para buscar a igreja, já vai ter o juízo do grande trono branco, Deus vai julgar Satanás, Deus vai julgar falso profeta, a besta, vai julgar os ímpios, vai recompensar os justos e acabou. Porque os amilenistas não creem que haverá um milênio literal na Terra. Tá? Então estas são algumas visões sobre o milênio. Então escatologia, ela não é algo difícil, né?
é que existem linhas de pensamento ou escolas de interpretação. Então, geralmente os pentecostais eles são pré-tribulacionistas. O arrebatamento da igreja é antes da tribulação. Os pentecostais são pré-milenistas. Jesus arrebata a igreja antes do milênio. Tá? E os pentecostais interpretam o Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3 de forma histórica, que já aconteceu. E do capítulo 4 ao capítulo 22, forma profética do que irá acontecer no futuro, no final de tudo. Este é o ponto de vista dos pentecostais. Eles são pré-milenistas, eles são pré-tribulacionistas e eles creem que o Apocalipse tem parte histórica do capítulo 1 ao capítulo 3 e parte profética do capítulo 4 ao capítulo 22. Entendendo desta forma, quando você lê o Apocalipse, quando você lê Daniel, quando você lê Mateus 24, quando você lê 1 Tessalonicenses, você consegue fazer um quadro geral e, dependendo da sua linha de interpretação, você segue um caminho. E isso facilita a sua leitura bíblica. Espero que você tenha gostado. Leia o material, leia a Bíblia. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.